Boa tarde, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e obrigado por ter acessado a sala. Nós vamos iniciar a nossa reunião hoje com o horário. E nós vamos pedir também um grande favor, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem a dúvida e no final nós vamos ter tempo para perguntas e respostas. Mas não deixem de anotar a pergunta, por favor. Fique bem à vontade, tá? Então, hoje nós vamos fazer a apresentação do Plano de Saúde Familiar. O mundo ideal, há mais de 18 anos, está no mercado levando para a vida das pessoas bem-estar familiar, saúde, independência financeira e a tecnologia. A vida moderna promove os principais causadores das enfermidades. Mas antes de nós falarmos desses ali, eu gostaria de retroceder um pouquinho no tempo e dizendo que os nossos pais, eles tinham mais saúde do que a gente, porque eles comiam aquilo que eles plantavam, eles tinham mais contato com a natureza, eles tomavam banho de sangue, andavam descalços, tomavam água da fonte, a fonte na água era cristalina, era água mineral, não tinha poluentes, e também andavam descalços, e faziam uma coisa que hoje talvez a gente nem saiba mais o que é, os piqueniques, a gente fazia os piqueniques, fazia junto com a família, com amigos, etc., numa área verde, ficavam à vontade. Então nós tínhamos mais contato com a natureza. Mas com o aumento populacional, a agricultura teve que lançar mão de produtos químicos, adubos químicos, para poder aumentar a produção. Aqui nós temos 2 funcionários aplicando defensivo na lavoura. Esse defensivo que estão aplicando, grande parte deles fica no ar e nós respiramos esses defensivos. Deixa o nosso corpo mais ácido e o nosso sangue também mais ácido. E aquele que fica na lavoura, quando chove, a chuva não respeita a carência. Ela pega aqueles agrotóxicos que tem no solo e leva para o lençol freático. E quando nós tomamos a água, estamos também tomando esses agrotóxicos. E ali eles são nocivos para nós. Deixam o nosso sangue mais ácido e o nosso corpo também mais ácido. E a indústria também teve que lançar mão de fazer os produtos, alimentos industrializados. Aqui nós temos um exemplo, é um belo alimento, um bom alimento, porém péssima nutrição. E sem falar dos refrigerantes. Os refrigerantes, nós não vamos falar em marca, vamos falar do refrigerante. Veja, um copo de refrigerante, nós temos que tomar 32 copos de água ionizada para poder eliminar os efeitos nocivos do refrigerante. Sem falar dos açúcares. Açúcar também é um veneno. O açúcar, quanto menos açúcar nós podemos usar, mais saúde nós temos. Então, nós estamos falando de que deixa o nosso sangue mais ácido. Em 1931, um médico cientista alemão, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres e a maioria das patologias são oriundas do sangue ácido e da diminuição do oxigênio no sangue. Esse é o Otto R. Warburg, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Em 1954, os cientistas americanos descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. E o que é um radical livre defeituoso? É um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron. Então, o nosso corpo produz 4 radicais livres positivos, que é a imunidade,
a cicatrização, a coagulação e a apoptose. A apoptose é a preparação da morte para a célula. A célula, ela tem, em média, 7 anos de vida. Quando ela chega próximo ao 7º ano, então, ela coloca uma substituta, e quando essa substituta tem condições, ela se entrega e ela, então, toma conta do corpo, não deixa lacuna. Já os radicais livres, eles têm um problema muito sério, que ele faz o seguinte: os radicais livres defeituosos, eles querem se completar. Então, vão na nossa célula, eles se aderem na membrana da célula, extrai o elétron da célula e ele fica dessa maneira. Veja, extrai o elétron da célula, a célula sem o elétron condenada à morte precoce e não tem a substituta. Então, forma uma lacuna. E é justamente nessa lacuna onde que se alojam as patologias. Onde que se alojam as patologias. E nós vamos ver agora o que é um radicalismo defeituoso. Antes nós vamos ver os positivos, aquele que o nosso organismo produz, que é a imunidade, a cicatrização, a coagulação e a apoptose. Pode ver o rosto aqui, pele bonita, jovial. Os efeitos radicais livres defeituosos, eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce, pela mutação do DNA, a destruição das células das membranas lipídicas e também a entrada das patologias. Pode ver a pele toda enrugada, envelhecimento total. Muitas vezes nós encontramos pessoas que parecem que têm 80, 90 anos, na realidade não tem nem 30. É por causa que elas foram atacadas pelos radicais livres defeituosos. Isso ali é um problema muito sério. Daqui a pouco nós vamos voltar neste assunto. Você sabia que 70% do seu corpo é composto por água? E será que a água que nós bebemos é de boa qualidade? Aqui nós temos uma exclamação, mas eu vou trocar por uma interrogação. A água tem diferença? Vamos entender como funciona uma água que hidrata e uma água que não hidrata. Nesse próximo slide que nós vamos ver, preste bem atenção, que nós vamos entender o porquê que a água não consegue nos hidratar. Então vamos ver aqui. Aqui nesse slide aqui, esse aqui é um slide, uma água que nós tomamos normalmente, que não é uma tratada magneticamente. Essas bolas maiores aqui não são sujeiras que tem, são a água quando fica parada, a água quando fica parada, as moléculas, elas procuram se unir uma com a outra, formando uns verdadeiros grupos, bolas de moléculas d'água. Tecnicamente, nós chamamos de cachos ou de clústeres. Esses clústeres são justamente a união de várias moléculas d'água, deixando então a água mais pesada, mais dura, e uma água que não nutre. Essa parte verde aqui é a membrana da nossa célula. E a amarela é a abertura onde que a água entra para nutrir a nossa célula. Podem ver essa célula aqui, ela está desnutrida. Só um minutinho, por favor. Esta água aqui, ela está desnutrida. Ela está desnutrida porque não tem condições de entrar na membrana da nossa célula. E aqui nós temos umas toxinas, esses pontos vermelhos, são umas toxinas que ela tem que ser eliminada, que se a gente deixa ela ali, pode virar uma patologia. Então, o que nós podemos fazer para melhorar essa água? É simplesmente botar o nosso equipamento ali. Ele dá uma indução magnética e transforma essas bolas, desmancha essas bolas todas e deixa uma água assim que nesse outro slide. Essa aqui é uma água tratada magneticamente. Vocês podem ver, ficam as moléculas isoladas, separadas, alinhadas, e são hexagonais. E elas entram em qualquer abertura das nossas células. Podem ver, esta célula está totalmente nutrida. E com isso ali, então, aumenta a nossa imunidade. Aqui tem uma coisa muito importante para nós
que é do doutor nutrólogo, cardiologista. Ele é... Só um minutinho, por favor, que eu tenho que tirar uma... Ele diz o seguinte, a importância da água. Ai, mas onde não tem coisa. Deixa eu Mas tirar. você pode cortar. E aí a gente guarda aí, deixa aí, vai quando colocar cola, tá bom? Só um minutinho, por favor. Se procura segurar com o microfone fechado. Essa Marina enche o saco quando quer uma coisa, viu? Então, está, vamos lá. Então, a água determina a doença, a água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Dito isso pelo Dr. Daí Ribeiro, esse cardiologista que nós falamos. É um médico de cunho internacional, tem mais de 100 livros escritos. Aqui nós temos uma outra observação muito importante, uma visão única acerca de uma necessidade. Sabendo dos perigos de consumir uma água de má qualidade por longo tempo, o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva, sempre que aparece esse nome ou a fotografia, eu faço uma reverência para ele, porque é uma pessoa iluminada, ele merece. Vocês vão entender por que ele faz esse gesto. O Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva fundou a empresa Timor em 2004 com uma missão em mente: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade. Aqui nós temos então o nosso carro-chefe, que é o Combo, mais conhecido por Combo. Essa embalagem é nova porque nós temos aqui agora um código na embalagem. Esse código vai ser em todos os nossos produtos agora, que é justamente para ter um controle da autenticidade do produto. Assim não tem mais aquele perigo de dos falsificados quererem entrar. Mas aqui nós temos então esse azul aqui, esse aqui é o siloximol. Siloximol nada mais é do que um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético. Esse fluxo magnético ele é suficiente para dissociar a molécula d'água, nós já vamos ver daqui a pouco. Mas para que haja a formação de hidróxidos alcalinos, nós necessitamos também de cálcio e magnésio. Como que o nosso país não é um país vulcânico, nós temos carência de cálcio e magnésio. Então, a fábrica, para evitar esse inconveniente, não ter o cálcio e magnésio, eles colocaram nesse recipiente que tem aqui do lado do Simor, colocaram dentro desse invólucro pedras vulcânicas de dolomita. Essas pedras liberam cálcio e magnésio se houver necessidade deles. Aqui nós temos, então, a forma da reação química da água. Ao ser supermagnetizada, ela é conhecida como hidrólise. A hidrólise, se a gente olhar no dicionário, nós vamos ver que é a separação, a dissociação. Então, nós temos, a nossa água é universalmente conhecida como H2O. É duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa aqui, então, é a água conhecida mundialmente. Mas que para a nossa água servir como alimento, ela tem que ter sais minerais. Por exemplo, a água da chuva
se nós tomarmos água da chuva, não vai fazer efeito nenhum para o nosso corpo. E também não pode ser usada na alimentação, porque não tem nutrientes, não tem sais minerais. Então, nós precisamos de água que tenha sais minerais. Eu vou passar o slide, que vai ser melhor para nós vermos isso ali. Vamos ver. A água mineral, para ser considerada mineral, a água deve conter as quantidades consideráveis de minerais. Quando a água é pobre em minerais, não há produção adequada de hidróxidos alcalinos, que nós vamos ver logo mais o que são. Portanto, é necessário o uso complementar do mineralizador Timor, que é o Top H+, aquele verdezinho que estava junto com o silucimol. Então, nós vamos colocar aqui no H2O, vamos colocar o silucimol e o Top H+, aqui no lado. Então, quando a água entra e chega no silucimol, ele leva aquele fluxo magnético, ele dissocia o H2O. A partir daqui, nós não encontramos mais o H2O. Nós vamos encontrar, isto sim, OH-, que são íons de hidroxilas, e H+, que são íons de hidrogênio. Nós vamos falar, inicialmente, com os íons de hidroxila. Os íons de hidroxila são negativos. Eles vão sequestrar os sais minerais. Todos os sais minerais, eles são positivos, mas tem dois que são positivos. Eles são chamados de bivalentes, que é justamente cálcio e magnésio. Então, nós vamos tomar inicialmente o cálcio. O cálcio é positivo e positivo. Ele precisa, então, de 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino de cálcio. E a fórmula dele vai ser o seguinte: Ca, abrir parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque precisa 2 íons de hidroxila para poder formar o hidróxido alcalino. A mesma coisa com o magnésio. O magnésio também necessita de 2 íons de hidroxila para formar o hidróxido alcalino de magnésio. E a fórmula do magnésio é Mg, abrir parênteses, OH, fechar parênteses, 2. Com isso ali nós formamos, então, os hidróxidos alcalinos. Vocês poderiam perguntar, mas qual é a diferença que tem do hidróxido alcalino e do cálcio e magnésio? Bom, é grande a diferença, porque o cálcio e o magnésio, para poder fazer os benefícios no nosso organismo, ele necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, ele não faz os benefícios do nosso organismo. Ele vai fazer isso, sim, os malefícios do nosso organismo. Entre eles, cálculos renais, calcificação nas artérias, entupimento dos capilares, das veias, dos vasos, dos rins, e uma série de outros malefícios, devido que eles não foram tratados com a vitamina D. Ao passo que os hidróxidos alcalinos não necessitam da vitamina D. Eles aumentam o pH do sangue acima de 7. Vocês viram, quando nós iniciamos ali, o Dr. Otto, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que revelou que os cânceres e a maioria das patologias são oriundas do sangue ácido? Pois muito bem, aqui nós aumentamos o pH do sangue acima de 7. Nós vamos ver logo mais também os íons de hidrogênio, o que ele vai fazer? Vai fazer maravilha também. Então, nesse caso aqui dos hidróxidos alcalinos, já eliminamos 2 dos 3 fatores principais que a Organização Mundial da Saúde revelou, que são os causadores de todas as doenças, que é a acidose e a hipóxia. A acidose é a acidez do sangue e a hipóxia é a diminuição do oxigênio no sangue. E aqui nós aumentamos o pH do sangue e aumentamos também o oxigênio do sangue em 10%. Então, já eliminamos 2 fatores que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu sobre os responsáveis. Mas o que ele faz na realidade? Veja, então, quando ele passa aqui, que leva o fluxo, ele dissocia a molécula d'água e produz, então, o nosso hidróxido alcalino. Mas o revestimento do silucimol
e do Tópaga mais, antigamente ele vinha revestido com ácido inoxidável 316, que é um ácido hospitalar. Estudos feitos pela Timor encontraram uma resina resistente tanto quanto o aço, porém com uma vantagem. Ele fornece para nós o infravermelho longo. O infravermelho longo, nós sabemos que ele é anti-inflamatório por essência. E aqui na água, ele tem 4 funções distintas. A primeira função, quando a água chega até nós, ela vem lá da estação de tratamento da água, passa por centenas, milhares de metros de água dentro das tubulações, então ela fica uma água sem apanhar sol, sem apanhar oxigênio, deixa uma água, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Então deixa uma água praticamente morta. E quando a água ela fica parada, a tendência das moléculas d'água é se unirem uma com a outra, formando aquelas bolas que nós vimos primeiro, que é chamado de cluster, não é? Mas quando ela chega aqui, em contato com o silosimol, do Tópaga mais, então uma das funções do infravermelho longo é repor na água os efeitos do sol que ela não apanhou mais sol, desde ela daí até aqui não apanhou mais sol. Então, uma das funções dele. A outra função do infravermelho, separar as moléculas d'água, deixa as moléculas soltas, individuais. E a terceira função do infravermelho longo, deixa os sais minerais microscópicos, fininhos, microscópicos, entrem em qualquer orifício da nossa célula. E a quarta função, que dificilmente a gente fala nas apresentações por falta de tempo, mas eles deixam, ele acompanha a água. Quando essa água chega na célula, se a célula estiver inflamada, ele desinflama a célula. E depois, como que ele é fininho, os sais minerais são fininhos e águas individuais, ela entra na célula e nutre totalmente a célula, aumentando a nossa imunidade. Bem, a água, depois que passa na célula, ela vai lá nos nossos ossos e deixa nos nossos ossos, deposita nos nossos ossos cálcio e magnésio, aumentando a massa óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose, usando essa água, existe uma grande probabilidade de a recuperação da massa óssea com testes científicos comprovados. Os americanos ficaram sabendo desse teste, eles não acreditaram no nosso teste, requisitaram o Dr. Balheiro, a equipe dele, foi lá nos Estados Unidos para fazer o teste. Ele foi 2014, na 17ª conferência e ele fez o teste direitinho em 45 dias. Depois de ter feito o teste, eles compararam o teste dos americanos e com o nosso, não houve troca de nenhuma vírgula, foi a mesma coisa. E a partir de então, a Timor foi conhecida mundialmente. Nós falamos então dos sais minerais. Faltou os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio é muito interessante porque eu posso dizer para vocês, gente, vai ser um milagre. Preste bem atenção, vai ser um milagre. Vou puxar um pouquinho para cima, aqui. Os íons de hidrogênio são positivos. E eles vão em busca no nosso corpo de elementos negativos. Você se recorda que nós falamos logo no início dos radicais livres defeituosos, que são negativos, altamente corrosivos. Então, está representado aqui o radical livre, um átomo de oxigênio mal formado. Então, é representado aqui por oxigênio menos, que ele é negativo. Então, ele é bivalente negativo. Ele precisa de 2 íons de hidrogênio para poder formar um terceiro elemento. E o terceiro elemento que é formado ali, ele ficaria HHO,
simplificando, fica aqui H2O. Então, ele transforma os radicais livres defeituosos em água. Só que esta água, o nosso corpo não absorve. Ele elimina imediatamente, por meio da porosidade da pele em forma de suor, ou pela urina, ou pelas fezes, eliminando assim aqueles inimigos que nós temos no nosso corpo, que são os radicais livres defeituosos. Com isso, nós vamos ter, então, uma saúde tranquila. Vejam bem, não é remédio, ele apenas age na origem dos problemas. Então, ele deixa o nosso corpo isento dos radicais livres defeituosos. Aqui nós temos um exemplo do resultado do nosso combo. Veja as crianças felizes, alegres, famílias risonhas. A proposta em que a Timor faz, queremos entregar para vocês poder ter a sua independência financeira. Convidamos vocês a participar do projeto de saúde Timor. Aqui nós temos, então, a conclusão do estudo científico. O uso da água supermagnetizada pelo silocimol é imprescindível. Eu gosto de fazer uma pergunta aqui. Prevenção do envelhecimento precoce? Sim, porque ele elimina o excesso de radicais livres. Prevenção do câncer, redução da hipóxia e da acidez sanguínea? Sim, porque ele aumenta o teor de oxigênio no sangue e alcaliniza o sangue. Prevenção da osteoporose? Sim, porque ele aumenta a densidade mineral óssea. Prevenção de doenças cardíacas? Sim, porque ele reduz os níveis de triglicerídeos, reduz os níveis de colesterol, reduz os níveis de glicose, reduz os níveis da gordura subcutânea. Vocês conhecem a gordura subcutânea? Nesta época, a gente já começa a gastar dinheirões para eliminar essa gordura subcutânea, para poder ir à praia com as pernas lisas, bonitas, sem a casca de laranja. É a dita cidade. Então, a gente, usando a água, a gente acaba tirando essa gordura sem usar remédios. A celulite não aparece mais. Deixa as pernas, o corpo liso, bonito. Tudo graças à água. Com água, gente. Veja só que maravilha. Aqui nós temos o nosso mix de produtos. Nós iniciamos pelo combo imune. O combo imune tem o silocimol mini, o topo H+, mini e um mineralizador, para colocar nos skis para a gente levar para o escritório, para a academia, para o serviço ou para passeios. Temos aqui também, para os nossos amiguinhos, gatos e cachorros, um colar com uma pulseira, um colar, ele tem o infravermelho longo e o íons negativo, aumentando a elasticidade do animal, aumenta a vida dele, aumenta a circulação sanguínea e também ele é bactericida, ele repele pulgas e carrapatos. Nós temos aqui o nosso caro-chefe, que é o silocimol topo H+. Esse aqui é o combo mega. Ele magnetiza 20 litros de água em 20 minutos. Nós temos aqui o irmãozinho dele, que é o silocimol mini. Ele magnetiza 3 litros de água em 20 minutos. Aqui nós temos um outro produto muito interessante e que ele deixa o nosso automóvel uma vida mais, a vida do motor, aumenta a vida do motor e também diminui os gases poluentes que ele emite na descarga, deixando uma atmosfera mais sadia, aumentando a economia de combustível, e hoje isso é muito necessário. Nós temos aqui também uma cerâmica, microcerâmicas,
que é para lavar roupa, na máquina de lavar roupa, elimina o sabão em pó. Essas microcerâmicas, ela quebra a tensão superficial da água, aumenta o pH da água, e também ela tem os íons negativos e tem também o infravermelho longo. Para ter uma ideia, essa bolinha aqui, ela dá para 1.095 lavagens. Uma máquina de 9 quilos, por exemplo, se lavar uma vez por dia, dá para lavar 3 anos sem o uso do sabão em pó. O fato da quebra da tensão superficial da água é o seguinte: quando a gente põe um tecido na água, ele enrijece. E se a gente põe sabão, ele fica mais rígido ainda. E para lavar, nós temos que esfregar. Né? E o fato de esfregar, ele gasta as fibras do tecido. E muitas vezes mexe nas cores também. Ao passo que o Maxilin, ele quebra a tensão da água. Então, a gente põe um tecido nesta água, ele fica macio. E os íons negativos que ele tem, ele vai em busca dos íons positivos que estão na roupa. Vocês conhecem os íons positivos da roupa? É a sujidade. Então, o negativo e o positivo atrai, ele puxa a sujeira para fora sem esfregar, aumentando a vida útil da roupa, deixando macia, não deixa aqueles perfumes fortes. E outra vantagem, uma lavagem só, ele faz toda a operação. Você tem economia de luz, de água e do equipamento também. Se porventura tiver uma sujidade um pouco mais forte, então se recomenda de colocar o Maxilin na máquina à noite, se coloca a roupa dentro, se enche de água e se deixa a água parada. E de manhã, então, você faz a operação da máquina. Aí, durante a noite toda, ele consegue agir e tirar a sujidade que tem. Nós temos aqui um outro equipamento que é colocado, que nem todos os filtros existentes no mercado dá para colocar o combo dentro deles. Tem uns filtros que são lacrados. Então a fábrica pensou nisso aqui. Aqui nós temos um elemento filtrante que elimina todas as impurezas que tem na água. Aqui tem um recipiente onde se coloca o silicimol e o topacamais dentro. E na saída dele se coloca na entrada daqueles filtros que são blindados. Nós transformamos então naquele filtro comum dele uma mini fábrica de água mineral. E por falar em mini fábrica de água mineral, nós vamos apresentar a nossa. Esse aqui é o topo 4. O topo 4 tem o topo 5 também, o topo 5 ele está em manutenção, então no momento está sendo comercializado. Mas tanto o topo 4 como o topo 5 recebe água da rede, que é praticamente uma água morta, passa por 14 estágios de filtragem. São 14 etapas de filtragem. Elimina tudo enquanto que a porcaria que tem na água. Deixa a água limpinha, limpinha. Inclusive, elimina os coliformes fecais, os metais pesados, agrotóxicos, etc, etc. Deixa a água limpinha, limpinha. Quando ela está limpa, então ela vem nesse depósito aqui de cima, por meio de uma boia, alimenta esse aqui, e aqui ela é modificada no estado molecular para o estado iônico. Então, a partir desse momento, nós vamos ter aqui água ionizada, água alcalinizada, água alcalinizante. Quando nós pegamos a água aqui embaixo, nós pegamos, então, uma água mineral de fato, uma água limpa, isenta de qualquer impureza e uma água mineral. Porque aqui em cima, além de ter o silicimol do topo H+, nós temos um mineralizador que repõe os minerais na água. Povo, é tudo com a câmera desligada, tadinha. Por favor, por favor, deixe o microfone fechado, por favor. Aqui nós temos a pulseira. A pulseira é essa aqui, gente. Não é pulseira magnética. Essa aqui é uma pulseira com íons negativos e o infravermelho longo. A vantagem dessa pulseira pode ser usada para qualquer idade e por qualquer pessoa, tanto as pessoas que usam marca-passo, ou as pessoas que estão grávidas ou que estão amamentando,
ou as pessoas hipertensas que não podem usar por ser a magnética, essa que pode usar sem problema nenhum. E o que que ela faz? Ela aumenta a estabilidade da pessoa, aumenta a energia da pessoa, aumenta a circulação do sangue, elimina uma série de doenças que a gente tem, de enfermidades. Ela deixa uma atividade perfeita no nosso organismo. E aqui nós temos, gente, os silos-simol para colocar na caixa d'água. Esses aqui são chamados silos-simol residencial para colocar na caixa d'água. Isso ali, ele é de 2.000 até 3.000 litros de consumo. Então, nas caixas d'água do prédio da casa. Você coloca isso aqui, ele elimina uma série de problemas que tem nas nossas águas. Com isso, aqui em cima nós temos também, gente, se nós conseguimos baixar um pouquinho aqui. Aqui nós temos mais 2 fábricas de água mineral. Esse aqui também tem 3 estágios de filtragem. Tem aqui em cima aqui tem outro, e aqui embaixo tem um depósito de barro para ajudar a filtragem da água e também para conservar a temperatura dela. Aqui ela limpa também a água, tudo direitinho. Depois tem o silos-simol, Topagama+, que faz então a modificação da água. Este aqui, ele modifica a 14 litros de água em 20 minutos. E aqui nós também ionizamos 4 litros de água em 20 minutos também. Este é o mini e este é o mega. Com isso nós vimos então os nossos produtos tradicionais. Mas nós temos agora mais 3 produtos que esse aqui nós temos que tirar o chapéu da Timor, porque eles fizeram algo assim totalmente diferente, que é justamente esses aqui, os perfumes. Tem 3 colônias femininas e 3 colônias masculinas. Só que tem um diferencial. Esses perfumes da Timor são os únicos do mundo. Prestem bem atenção. Esses perfumes são os únicos do mundo que eles têm um infravermelho longo e água magnetizada. E o que eles fazem na gente? Ele aumenta bastante a estabilidade das pessoas, os movimentos, ajuda a circulação do sangue, elimina câimbras, etc. Eu tive uma experiência quando foi lançado esse produto, que fui pegar o meu, e me encontrei com um amigo, ele frequentava a academia, e ele estava triste porque ele deixou de frequentar. Disse, por quê? Porque eu tenho que fazer um exercício e eu estou perdendo o equilíbrio. Mas qual é o exercício que tu faz? Eu tenho que ficar apoiado numa perna, espicho a outra, espicho os 2 braços. Eu não consigo mais, eu caio. E se nós conseguimos te equilibrar, mas eu pago aquilo que for necessário. Então, você espicha um pouquinho o teu braço. Ele espichou o braço e deu uma baforada do produto no pulso dele. E vamos comentar, qual é o exercício que tu tem dificuldade? Ele ficou perfeito. O equilíbrio total. Ele disse, quanto é que é o valor desse ali? Mas não quero saber, mas dá esse ali para mim. Ele pegou o perfume e já botou no bolso. Porque melhorou a vida dele. É uma maravilha, gente. Nós temos também um outro produto, outro lançamento nosso, que é a palmilha. A palmilha é do mesmo material da pulseira que nós falamos há pouco. Só essa aqui pega toda a sola do pé. E ela dá uma eficácia bem maior do que a nossa. E ela é tamanho único. Vocês podem ver aqui, gente, olha. Aqui tem esses risquinhos. Isso ali é de acordo com o tamanho do nosso pé. Então é só recortar e colocar no calçado. E o que é essa palmilha? Essa palmilha é um gel com mais íons negativos e um infravermelho longo. Mais eficaz e confortável. Benefícios. Ativa a circulação do sangue, diminui o inchaço dos pés e das pernas. Possui ação bactericida, previne frieiras e odores, aumenta o equilíbrio, a elasticidade e a força. Melhora o sistema imunológico, diminui o cansaço, estresse, tensões, dores musculares. Previne contra varizes, bloqueia a radiação causada por eletrônicos e eletrodomésticos.
aumenta a nossa vida tranquila. Também, gente, nós temos mais um detalhe que é muito importante. Esses três aqui são chás poliervas. Tem um que é bom sono. A pessoa que tem dificuldade de dormir, tomando esse chá, ele dorme tranquilo. Temos também o detox para eliminar as toxinas que tem no nosso organismo. Elimina com efeitos científicos comprovados. E tem o terceiro, que ele é o seca-barriga. É o único produto que realmente elimina a gordura visceral, que é uma das piores gorduras que tem para eliminar, com acompanhamento científico declarados realmente. São eficazes totalmente. E aqui nós vimos, então, os nossos produtos, o nosso mix de produtos. Importante. O Solutimol não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da saúde e irá melhorar a qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Produto isento de registro na Anvisa. Então, o nosso produto não tem registro na Anvisa, porque ele não foi considerado remédio. Ele tem aqui a resolução de 1637 da Anvisa, onde ele declara que ele pode ser usado sem a prescrição médica. E nós vamos ver mais adiante que nós temos também um depoimento, um registro do nosso Ministério da Saúde que declara esses fatores também. Aqui nós temos, gente, a praticidade de onde usar o nosso produto. Naqueles filtros de barro, a gente coloca na parte de baixo. Um detalhe importante é que ele está colocando lentamente dentro, porque o Solutimol, ele tem dois inimigos, que é justamente a queda e a temperatura acima de 80 graus. Queda pode deslocar os ímãs, e acima de 80 graus também pode deslocar os ímãs. Fora disto, ele tem uma durabilidade de 30 anos, mas se a gente analisar, ele pode durar até mais do que isto. Aqui nós temos, então, o Megasoft, que é justamente aquele que nós falamos que é para colocar naqueles filtros blindados. Aqui nós temos o elemento filtrante, que elimina todas as impurezas que tem na água, e aqui tem o recipiente onde se coloca o Solutimol Topagamax, que dá, então, a modificação da água. E aqui nós podemos usá-lo, então, para colocar nos filtros blindados. Ou, se a gente quiser tomar água, aqui já é água magnetizada. Aqui nós temos o Esquise, que é um pequeno frasco para a gente colocar o combo mini aqui dentro para levar no escritório, na academia, no serviço, para a gente ter água sempre magnetizada. Aqui nós temos aqueles filtros antigos que tem aquele bebedouro embaixo e tem a bombona de 20 litros. Também se coloca o Solutimol Topagamax na parte de baixo. Quando você coloca a bombona em cima, em 20 minutos a gente pode tomar a água aqui, que ela já está magnetizada e já formada os hidróxidos alcalinos. 10 ou 12 horas depois disto, toda a garrafa fica modificada. A tecnologia do Solutimol é reconhecida internacionalmente. Pesquisas e estudos de renomadas instituições atestam a eficácia dos nossos produtos. Aqui nós temos os laboratórios que testam seguidamente os nossos produtos, que é o Nesp, temos a Apta, de São Paulo, tem o Falcon Bauer, que é uma empresa alemã, mas tem uma filial aqui no Brasil. Aqui nós temos aquele atestado do Ministério da Saúde que atesta que o nosso produto pode ser usado sem prescrição médica. É só observar as orientações do fabricante. E nós temos um atestado de idoneidade do nosso congresso, que a Timor foi a única firma que conseguiu entregar todos os requisitos para que sejam efetuados os testes científicos.
E aqui nós temos o teste feito nos Estados Unidos, pelo Balheiro, Dr. Balheiro. O Balheiro é o responsável pelos testes científicos. Então, foi feito o teste nos Estados Unidos, foi comprovado conosco, e ficou a mesma coisa nossa. Com isso, então, nós fomos conhecidos internacionalmente. E hoje, graças a Deus, a Timon é uma firma internacional que nós podemos comercializar em todos os países. Por favor, segurem o microfone fechado, gente. Obrigado. Bem, com isso, nós temos visto, então, rapidamente, a parte de produtos. Um grande produto gera grande negócio e a sua independência financeira. A água mineralizada é essencial para a nossa saúde. Todos precisam dela. E quantas pessoas você conhece que precisam dos nossos produtos? Você já pode ter uma vida mais saudável com a qualidade do seu ensino. Aqui, independência financeira. Ganhos acima do mercado, tempo livre para a família e coisas boas da vida, liberdade de trabalho onde e em qualquer lugar, sem gerente, sem patrão, e royalties, que aumenta a nossa aposentadoria. Aqui, modelo ideal. Modelo ideal de negócio. Pode ser a venda direta ou a formação de equipe. Muitas vezes, quando a gente está com a nossa mente desligada, a gente se lembra de pessoas. Então, pegue um caderninho, carregue sempre junto com vocês e anotem esses nomes. E a gente se recorda de pessoas que poderão ser nossos colaboradores. Aqui, tanto na venda direta como na equipe, nós usamos sempre esse atendimento padrão. Por falar em atendimento padrão, a firma inovou e ela está fazendo todas as semanas, 4 vezes por semana, o primeiro treinamento. E também 2 vezes por mês, a segunda parte do primeiro treinamento, feito com o professor de gabarito, que é o Gustavo Brandão. Ele se esmera em mostrar o primeiro treinamento. Seria interessante que todos fizessem esse primeiro treinamento. Eu acho que devo ter feito umas 30 vezes já isso ali, porque é interessante. Ele repete todas as vezes o mesmo treinamento, mas todas as vezes é diferente dos outros. Então, vale a pena a gente repetir. Uma realidade. Nós temos feito esses tempos aqui na cidade um levantamento de ver a média de salário. E chegamos à conclusão que a média é de R$1.500. Pensa um pouquinho mais, mas descontando os impostos e tudo, fica R$1.500. Então, veja, gente, aqui fazendo 2 visitas diárias, durante 25 dias, nós fizemos 50 visitas no mês. E pergunta, quanto você vende? Até a gente pensar um pouquinho. E aqui nós temos, então, uma amostragem. O combo sobra um líquido para a gente, depois da quinta venda do combo, de R$544. Um lucro de R$544. Se a gente vender um combo por semana, num mês, nós vamos ganhar 2.196, bem mais do que a média geral aqui da cidade. E veja bem, os 1.500, a pessoa trabalha o mês todo, 8, 9 horas por dia. E aqui nós trabalhando, vendendo um combo por semana, gente, já ganhamos 2.196. Se a gente melhorar um pouquinho, caprichar um pouquinho mais, vendermos 3 combos por semana, nós vamos ganhar 6.588.
E se a gente caprichar um pouquinho mais e vender 5 pombos por semana, nós vamos ter um salário de executivo de R$ 10.980. Gente, pesa na balança, né? É muito bom. Vamos lá. Temos também a nossa mini fábrica de água mineral, que é o top 4. O top 4 dá um lucro para o revendedor de R$ 1.020. Se nós vendermos um top 4 por semana, nós ganhamos R$ 4.080 no mês. Se nós vendermos 3 por semana, nós vamos ganhar R$ 12.240. E se nós vendermos 5 por semana, vamos ter um salário assim de R$ 20.400. E temos também, gente, isso ali, desculpa, aqui nós temos então uma ideia das nossas franquias. Tanto para a compra do DVD, a venda direta ou conforme a equipe, nós temos que comprar a franquia. Nós temos 4 franquias. Temos a bronze, a prata, a ouro e a platina. Dessas todas, a que mais recomendamos é a ouro, porque ela abre quase todas as portas da Timor. E nós vamos explicar o porquê. Então, na bronze a gente recebe licença para comprar e vender o produto, material de apoio, recebemos um escritório virtual e uma loja online, também com direito de trabalhar com o comércio. Casualmente, todas as franquias também têm o mesmo material, todas elas. Agora, muda um pouquinho o desconto. Desconto para o distribuidor. Na bronze não tem. A prata já tem, a ouro tem e a franquia platina também tem. Depois nós temos uma pontuação. A pontuação, todas elas têm uma pontuação. A bronze tem 100 pontos, a prata tem 250 pontos, a ouro já tem 500 pontos e a platina 1.000 pontos. Esses pontos vai ser para sorteios futuros. Esses pontos correspondem a R$1. Cada ponto corresponde a R$1. Nós temos depois ali o bônus binário. Bônus binário. O bônus binário na bronze, a gente ganha 8%. O bônus da prata dá 16%. O binário do ouro já vai para 24%. E a platina, de 32%, pode chegar até 60%. Vou puxar um pouquinho por cima, porque está me dando uma pequena... Aqui. Nós temos também o Unilever. O Unilever, na bronze até o 3º nível, na prata até o 4º nível, na ouro já vai até o 8º nível e tendo a possibilidade de ter um aumento de 50%. E a platina até o 10º nível, podendo ter um aumento de 100%. Nós temos ali o bônus de indicação. O bônus de indicação eu vou comentar daqui a pouco. Só um minutinho. O bônus de indicação nós vamos comentar daqui a pouco. Tem mais 2 para nós analisar. Aqui nós temos o bônus de líder de fechamento. A bronze não tem, a prata não tem, a ouro e a platina tem as duas. Por isso que nós recomendamos a ouro, que é mais indicada. E temos também o bônus de careira. A bronze não tem, a prata não tem, a ouro tem e a platina tem. Por isso que nós recomendamos que iniciem com a ouro, que fica melhor, tem quase todas as portas abertas. O preço das franquias. Antes de nós vermos a indicação, eu vou ver o preço.
Então, a bronze, nós temos 12 vezes de 125. A prata, a gente paga 12 vezes de 210. A ouro, 12 vezes de 330. E a platina, 12 vezes de 625. As nossas franquias são todas autofinanciáveis. Por que autofinanciáveis? Porque elas realmente se pagam, não precisa puxar dinheiro do bolso, precisa ter um cartão para poder ter acesso à franquia, e as prestações, elas se pagam por si. Porque nós temos bons rendimentos que nós vamos ver agora. Por exemplo, veja bem, na franquia bronze, nós pagamos 12 vezes 125 e nós ganhamos um combo mega. Um combo mega. Na franquia prata, também nós ganhamos um combo mega e nós temos, também ganhamos um combo mega. Não é? Na ouro, nós ganhamos 2 combo mega e um combo mini. E na platina também, 2 combo mega e um combo mini. Agora, quando nós indicarmos uma franquia para um terceiro, então a fábrica nos dá para nós, aqui na indicação, nos dá um prêmio de R$ 140 em dinheiro, que vai direto no nosso escritório virtual. Ele fica à disposição da gente. E uns dias depois a fábrica coloca no banco da gente. Mas fica à disposição em seguida. E também nos dá um combo mega, para ter indicado. Se a gente vender o combo mega e adicionar o combo, aliás, o bônus de indicação de 140, nós vamos, para indicar uma pessoa de bronze, nós vamos ganhar R$ 1.340. Aliás, 1.330. E na prata, nós ganhamos também um bônus de R$ 350 e também um combo mega. Se nós vendermos o combo mega e adicionarmos o bônus de 350, nós vamos ganhar, então, R$ 1.340. Na ouro, preste bem atenção, na ouro já é um pouco diferente. Nós ganhamos um bônus por indicar uma pessoa na franquia ouro, nós ganhamos R$ 700 em dinheiro. Vai lá no escritório virtual. E ganhamos 2 combos, mega e um combo mini. Se nós vendermos os combo mega a 990 cada um, e mais o combo mini de 670, e englobarmos os R$ 700 do bônus que nós ganhamos dinheiro, nós vamos ganhar, por indicar uma pessoa na franquia ouro, R$ 350. Não tem nenhum marketing que pague isso ali, pode ter certeza, gente. A Timor exagera bastante nesses prêmios, é alto mesmo. E na franquia platina também, se vai indicar uma franquia platina, nós ganhamos então um bônus R$ 1.400 em dinheiro e ganhamos os 2 combo mega e um combo mini. Se nós vendermos 2 combo mega e um mini e englobarmos o bônus em dinheiro, nós ganhamos aqui R$ 4.050. Com isso, gente, podemos dizer que a Timor realmente é uma firma que se sobressai. Vamos adiante. Aqueles pontos que nós falamos, que a gente recebe ali, são pontos em que nós podemos trocar por premiações. Aqui nós temos, então, as nossas premiações. Temos viagens nacionais, viagens internacionais e também podemos ganhar os automóveis. Mas, antes disso, nós vamos um pouquinho aqui. Antes de nós passarmos por isso ali, nós vamos ver, nos primeiros passos que nós vamos ganhar dentro da Timor é se tornar de distribuidor, e de distribuidor nós podemos então ir para líder. Para ser líder, nós temos que ter 3
diretos, ativos abaixo da gente. A gente já se torna líder. E se nesse período de 6 meses nós acumularmos 12 mil pontos, nós vamos ganhar um notebook de presente, de brinde. Se nós, quando chegarmos à próxima etapa, se nós tivermos 14 mil pontos, nós vamos poder ganhar um retroprojetor. E quando nós chegamos à esmeralda, nós vamos ganhar, com 20 mil pontos, nós vamos ganhar um telefone super moderno, totalmente equipado. Depois dessas 3 premiações, nós vamos então a diamante. Quando nós chegamos a diamante, nós ganhamos uma viagem nacional. Uma viagem nacional. E quando nós chegamos a diamante de 1 estrela, nós vamos ganhar uma viagem nas Américas. E quando nós chegamos a diamante 2 estrelas, nós ganhamos uns dias em Cancún. E quando nós chegamos a um diamante 3 estrelas, nós ganhamos um auxílio para trocar o nosso carro. 50 mil reais para a troca do nosso carro. E quando nós chegarmos a 4 estrelas, nós então vamos ganhar um automóvel de 100 mil reais. Um detalhe importante, gente, quando nós falamos em ganhar o automóvel, nós ganhamos realmente o nosso automóvel com um certificado de propriedade em nosso nome, que o carro é nosso, não se deve mais nada para ninguém. O carro é nosso. Não tem carnê, não tem nada. Nós ganhamos com o carnê quitado. E quando nós chegarmos, então, a 5 estrelas, nós ganhamos um carro de 150 reais. E aqui a fábrica inovou, ela colocou mais um brinde. Quando nós chegamos a Blue, nós ganhamos um carro de 200 mil reais. E quando nós chegamos, então, ao Black, aí nós ganhamos um carro de 400 mil reais. Gente, o carro com um certificado em nome do ganhador. Não tem mais carnê, não tem mais nada. E com isso, gente, então nós encerramos a nossa apresentação. Agora nós vamos abrir, então, espaço para perguntas e respostas. E aquelas que nós soubermos, respondemos agora. E as que nós não soubermos, vamos procurar e na primeira oportunidade nós daremos. Antes eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui que eu não pude ver quando elas entraram. Então, quero agradecer a presença de vocês, do Fabiano, do Borges, da Elisa, da Sônia, da Fátima, da Mia, da Kelly, da Jacia, da Disney, muito obrigado, Disney, da Maria Buzetti, muito obrigado, Maria, e da Vani. Estamos à disposição para possíveis perguntas. Estamos totalmente à disposição. Dou-lhe uma. Vamos lá, gente. Foi um pouco corrido, foi um pouco também atrapalhado ali, mas peço perdão para vocês, tá, gente? Vamos lá. Ué, só que foi tão bem explicado assim que ninguém tem dúvidas. Borges, sim, sim, por favor, Sônia, pode falar. Fale o microfone. É que eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso agora. Sim. Tá bom? Muito obrigado, tá? Boa noite para todos aí. Se quiseres ver a gravação, nós vamos gravar e vamos deixar lá no YouTube. É só chegar no canal de Francisco Major, tudo miniatura e acessar, tá? Fica à vontade. Tá bom, obrigada, boa noite. Boa noite. Eu estava perguntando, o Borges tem alguma dúvida? Não, tudo ok, seu Francisco. Muito bem esclarecido, né? Outra parte importante, às 9h21, Exato. nós vamos voltar na sala pelo Zoom e vamos novamente mexer com o nosso mix de produto e também quanto à parte financeira
e principalmente vamos mexer na nossa loja virtual. Os que estão aqui na sala podem observar o banner do convite. Tem uma pessoa voltada de costa para nós, mas olhando os prédios, os lugares aonde tem pessoas. E essas pessoas tomam água, essas pessoas usam carro, e essas pessoas também, elas têm que lavar roupa. E são então 3 produtos principais que nós temos. E aí, claramente, o seu Francisco novamente vai mostrar para nós prontamente todo o nosso mix, que nem todos, né, Francisco, Exato. conhecem ainda porque estão entrando agora. E tem coisas que a empresa fez justamente durante a pandemia. Isso tudo para beneficiar quem quer trabalhar. Esta é a grande oportunidade. Fica o convite, então, para as 19 às 21h15. Estaremos ali. Estaremos ali. Vamos dar todos os detalhes necessários para que a gente possa, mesmo para manejar o nosso escritório virtual e também o site da empresa, que é o site da empresa. São 18 anos da empresa que está no site, tudo, não esconderam nada. É uma firma aberta, mostrou tudo, inclusive os estudos científicos, depoimentos de pessoas, tudo. De tudo, não precisa dizer mais nada. Tem tudo. Então, nós precisamos manuseá-lo. E o Borges, ele vai nos ensinar direitinho como manusear. Então, com todos vocês, tá? E a Regiane aí no chat, seu Francisco, tá lhe elogiando aí pela bela palestra. Não só ela, como a gente também, né? Muito Elogia obrigado. muito o senhor, o seu esforço, a sabedoria. E isso é o que nós, novos, precisamos de encorajamento e motivação cada vez mais. Porque o produto é infalível. E o senhor coloca muito bem as suas palavras sobre o produto e também sobre a empresa. Eu tenho um slogan que a gente está usando isso há muito tempo. Nós estamos no mesmo barco. Os que sabem, ensinam para os que não sabem, os que não sabem, procura aprender com quem sabe. Que todos nós temos que conhecer. Então, nós estamos no mesmo barco. Enquanto uns remam, os outros jogam água fora. Os que não quiserem jogar água, então dão um sinal, pum, para que a gente possa remar direitinho todo mundo. Mas estamos todo mundo unidos para ganhar um terreno maior e termos o nosso sucesso, o nosso alcance. Então, estamos todos juntos. Então, estamos aí, no mesmo barco. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente, por favor, fique à vontade. A Elisa, quer fazer pergunta, Elisa? Fica à vontade. Não, Elsa, boa noite mais uma vez. Eu gostei imenso da explicação. Eu sei que é com o tempo que eu vou entender melhor, mas houve alguns pormenores que eu não... É a segunda reunião que eu assisto. A primeira não apanhei algumas coisas, mas agora deu para apanhar algumas. Ótimo. Mas não tenho assim nenhuma pergunta formada para fazer, mas vou assistir mais para poder entender melhor. Quero agradecer a Elsa, desculpa que eu chamei de Elisa, desculpa. Tá? Não faz mal. A Elsa, ela está falando da Inglaterra, gente. Veja, é longe, não é daqui, não é perto não, da Inglaterra, e está aí nos dando esse prazer. Muito obrigado, Elsa. Sempre que tu precisar de alguma coisa, nós estamos ali. Porque a Timor não visa, não tem barreiras, não tem limites. A mesma coisa que nem o nosso binário. O nosso binário é o infinito. Não é classificado que nem outro. E também o nosso atendimento é mundial. Então, fica tranquilo. Quando tu precisar de alguma coisa, estamos aí. Certo? Ok. Obrigada. Mais alguém gostaria de colocar? Se não, nós vamos encerrar. Então, a gravação de hoje ela vai ficar no YouTube. É só acessar pelo canal Francisco Montemaggiore, tudo minúsculo, e vai estar lá. A partir, não sei se eu vou conseguir fazer hoje à noite, mas amanhã ela vai estar aí, tá?
Fique à vontade. Mais alguma pergunta, gente? Hum. Ivan? Ivan, seja bem-vindo. Quer assinar tua opção? Pode assinar. Bom. Então, gente, já que não tem pergunta, não tem dúvidas, agradecemos a presença de vocês. Eu quero aqui agradecer uma pessoa que, por motivo da internet, ela não conseguiu abrir a câmera, a Maria Buzetti. A Maria Buzetti foi o, o anjo que Deus mandou para ela me convidar para entrar na Timor. Eu estava praticamente com o pé na cova e graças a essa apresentação que a dona Maria me fez, eu conheci a Timor e hoje não tomo nenhum remédio, nada, nada, nada. Eu tenho uma saúde perfeita. Então, muito obrigado, dona Maria. Quero fazer esse agradecimento público. Muito obrigado, Maria. A gente, então, nós encerramos o nosso trabalho agora. Convidamos vocês para as 21h15 e até a próxima. Se tiverem algum assunto que vocês gostariam de esclarecer, nos informem que nós procuramos dentro da nossa possibilidade de esclarecer. Tá? Então, muito obrigado, gente. Um abraço a todos e até a Obrigada. próxima. E até a Deus próxima, abençoe. gente. Obrigada. Boa noite.